Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Podemos repetir esse versículo, sede santo? No 3, 1, 2, 3. Sede santo, porque eu sou santo. Podeis sentar. Irmão, já vem a ênfase. Por que é que nós temos que ser santos? Porque o nosso Deus é santo, não é? E o relacionamento de Deus é com os santos, não é? Então, nós precisamos ser santos. E para falar aqui para os obreiros que estão nesta noite, obreiras, nós queremos falar sobre santificação. E sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Sede santos, porque eu sou santo. Não se contamine, não se contamine. O pecado é pior do que o Covid, irmãos. É uma contaminação terrível. Mas tem vacina para o pecado. Antes do homem pecar, Deus já havia feito a vacina. E está aqui representado hoje aqui, ó. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! É algo que Deus reservou para cada um de nós. Aleluia! Deus sempre exige santificação daqueles que são suas propriedades particulares e peculiares. Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado. Mas alguém diz assim: não, você quer ser santo, então você se separa do mundo. Mas só se separar do mundo não se torna santo. Embora o mundo entenda, não é, que os eremitas, aqueles homens santos do Oriente, de China, de Índia, não é, que passam aquele tempo todo, a vida toda, enclausurados, que eles são santos. Não, eles estão separados do mundo, mas não se chegaram a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então nós nos separamos do mundo, mas em direção a Deus. Em contrapartida, nós nos aproximamos de Deus. E quando para se aproximar de Deus, a gente tem que se lavar. Lavados com água limpa, como diz a palavra de Deus. Aí você dá um passo em direção a Deus. Aí quando você olha de novo no espelho, ainda tem uma sujeirinha. Você toma outro banho e dá mais um passo e ainda tem uma sujeirinha. Aí você vai lavando, é como a luz da aurora, né? E vai brilhando, brilhando cada vez mais, até tornar dia perfeito. Até nós, de fato, estarmos santificados, não é? Sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Não é um passe de mágica, isso é um processo, né, que nós vamos passando por ele para realmente, a cada dia, nós ficarmos mais parecidos com Jesus. A ideia de santificação é nos tornarmos parecidos com Cristo. É o que aconteceu lá nos dias da igreja primitiva, né, onde os crentes eram parecidos com Cristo. E por isso passaram a ser chamados cristãos, não é? Vamos em frente, porque a hora... Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo
e apartar-se do pecado, e aproximar-se de Deus, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Santificação é a condição, isso é a condição sine qua non, não é? Estabelecida por Deus para podermos vê-lo, estarmos na sua presença, e estarmos na sua presença. E aí nós destacamos aqui alguns ensinamentos bíblicos sobre santificação. É um assunto muito importante, vasto, não é? Requer um estudo bem aprimorado, e a gente aqui está simplesmente, né, uma fotografia minúscula do assunto. Com o salmista, aprendemos que a santificação convém à casa de Deus. Portanto, devemos, esse daí está no Salmo 93, versículo 5, né? A santificação convém à casa de Deus. Aonde nós estamos, irmãos, você já parou para pensar onde você entrou hoje, quando você passou aquela porta? Parecido com um shopping? Parecido com uma casa noturna? Parecido com um lugarzinho de forró? O que é aqui? É uma casa de oração. É a casa de Deus. Entrou aqui, a tua mente tem que ser renovada, o teu pensamento tem que ser outro, porque você está na casa de Deus. Aqui não se pensa mal um do outro, aqui não se fala mal um do outro, aqui não se joga praga um no outro, aqui não se deseja o mal de ninguém. Aqui é amor, é paz, é alegria no Senhor. Oh, aleluia! Porque é a casa de Deus, não é? É a casa de Deus. Sendo assim, nós devemos entrar com alegria na casa de Deus. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ter alegria. Mas se eu não fosse obreiro, eu não ia hoje. Se eu não tivesse que botar as irmãs para cantar, eu também não ia hoje. Se eu não fosse da mesa de oração, puxa vida, né? É culto de manhã, de tarde, de noite. A gente vem reclamando, murmurando. Esse não é o sentimento de vir para a casa do Senhor. A gente vem com alegria. Enche o teu vaso de azeite e vem. Você já chega no azeite, oh aleluia. Já pisa ali, dá um glória a Deus, dá outro glória a Deus, e vai glorificando, e o culto vai tomando, aleluia, proporções com a presença de Deus. Oh aleluia, oh glória a Deus. Então entra dando glória. E nós temos que entender outra recomendação na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor ou na casa do teu Deus. Guarda o teu pé. Guarda, não é? Não só o pé, mas também guarda os lábios, que às vezes a gente guarda o pé e esquece dos lábios, não é? Aí sai tanta coisa. Você viu aquele negócio e aquilo ali, coisa e tal. E aí a gente aqui do público pergunta assim, olha, eu vou perguntar e vocês respondem. Vamos treinar? O que vieste fazer aqui? O que vieste fazer aqui? Eu vi para louvar a Deus. Eu vi para louvar a Deus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Viemos para adorar a Deus. Oh, aleluia. E se você tem esse sentimento, irmão, nada que aconteça aqui pode tirar o teu foco. O teto pode cair, a chuva pode chegar, mas você está adorando a Deus. Oh, aleluia. O irmão desafinou, a banda não veio, mas você está adorando a Deus. Oh, aleluia. Oh, louvado seja este nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a gente na casa de Deus,
Estar na casa de Deus e estar na presença de Deus. E na presença de Deus a gente diz que até a tristeza salta de alegria. O lugar é tão bom que tem gente que já está assim, ó. Não se apresse em sair da presença de Deus. Oh, aleluia! Você passou o culto todo, mas Deus decidiu: eu vou te abençoar na bênção apostólica. Aí você já está lá fora. Perdeu a bênção. Aleluia. Vamos correr. Com Isaías, o profeta, aprendemos que os servos do Senhor não podem ter os lábios impuros. Estamos falando de gente santa. Falando de gente santa. Alguém hoje estava me fazendo uma pergunta sobre igreja. Não, porque eu sou membro da igreja, coisa e tal, eu participo dos dízimos, eu participo da ceia, e a igreja vai ser inaugurada. Mas, meu Deus, é vizinho. Os palavrões, as atitudes, nada a ver. Nada a ver. E Isaías estava nessa. O profeta Isaías, no seu primeiro estágio, ele estava nessa. Mas no dia em que ele entrou na casa do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, e que ele viu o Senhor, ele viu a santidade de Deus, e ele vê alguém dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele: estou perdido, vou morrer, ai de mim que eu vou perecer. Oh, que Deus derrame em nós esse temor que teve Isaías. Quando percebeu que a coisa estava ruim, ele grita: ai de mim que vou perecer. Aleluia. Não banalize a fé, não banalize a igreja. Sirva ao Senhor de fato. Ele não só tinha os lábios impuros, porque habitava no meio de um povo impuro. Ou seja, ele frequentava umas rodinhas que não tinha que frequentar, que não era lugar para ele. Aquilo estava roubando a fé dele, estava contaminando a ele, ao ponto dele, quando entrar no templo, se sentir totalmente perdido. Mas Deus restaurou aquele profeta. E Ele quer te restaurar nessa noite. Saia daqui dessa noite diferente. Saia daqui dessa noite mudado. Palavrão nunca mais. Atitudes violentas nunca mais. Oh, aleluia. Com o profeta Daniel aprendemos que quem é santo não come coisas sacrificadas a ídolos. Ou seja, ele está muito preocupado em agradar a Deus, não é o homem. O ventre não é o seu Deus, não é? Não era o pessoal de Colossos, não. Eles tinham o ventre como Deus, mas o nosso Deus está no céu. A gente não vive para comer, a gente come para viver, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Crente não come coisas sacrificadas a ídolo. Crente não come sangue, sarapaté e outras coisas mais, tal, fora. Amém? Sangue de galinha, né? Tem aquele negocinho lá que vocês sabem, né? Que não podemos comer. Com o apóstolo Paulo, aprendemos que a vontade de Deus é a nossa, o quê? Santificação. E ele disse lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus, mas você conhece, nós conhecemos Deus, não é?
Então temos que andar de acordo com a direção dele. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não nos chamou para a imundícia. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, porque Ele não nos quer nesse estado. Ele nos tirou de lá, de um lago, de charco de lodo, e nos colocou nossos pés sobre uma rocha. Mudou o nosso status. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Que vos dá o seu Espírito Santo. E por último, como escritor da carta aos Hebreus, aprendemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pessoas, homens grandes, né? Personalidades, como reis, príncipes, governadores. Às vezes alguém influente te coloca lá na presença dele para você falar, para você ver, não é? E dá um jeitinho lá para você chegar perto dele. Mas para o Senhor, o nosso Deus, só quem dá um jeitinho para isso é a santificação. Ah, quer ver Deus? Santifique-se. Quer receber bênção? Santifique-se. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, oh aleluia, mas tem que haver santificação. De Gênesis a Apocalipse, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Ou seja, seja no Velho ou no Novo Testamento, santificai-vos, santificai-vos. Antes de Abraão, nos dias de Noé, a exigência era santificação. Você vai ver lá no capítulo 6, por que é que o mundo estava sendo destruído? Porque faltou santificação. Eram ruins, eram terríveis, uma forma de vida totalmente contrária àquilo que Deus determinou para o homem. Isso posto, nós vamos agora passarmos a ceia do Senhor. Com muita graça, com muita unção, você vai examinar-se a si mesmo. Essa ceia, ela tem esse momento interessante. É um momento muito responsável. Porque ele nos coloca diante do espelho. E esse espelho é a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, o pastor da igreja não está vendo isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Se comer e beber indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você já sabe o que vai acontecer, né? Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não conseguem discernir o corpo do Senhor. Não é qualquer corpo. O próprio Paulo vai dizer, tem um corpo, né, que não é o corpo de Cristo, né? Corpo de demônio, mas tem um corpo santo, que é o corpo de Cristo. Que nós temos que estar realmente levando a sério esse momento. Examine-se. Há coisas que você falou, mas nessa hora está vindo à sua mente. Pede perdão a Deus, se acerte. E se foi atos que é passível de disciplina, não pegue no pão e nem no cálice. Você pode resolver isso. Se é membro, se serve o Senhor na congregação, procure seu dirigente. Se é aqui na matriz, procure a mim ou um dos pastores. Tem gabinete. Confessa, passa pela disciplina.
mas depois você está lavado novamente, remido, com o sangue de Jesus. Não fiquem sem tomar a ceia. Pessoas que passam 3, 4, 5 meses sem tomar ceia. Lembramos que no nosso regimento interno, 90 dias sem ceia é passível de desligamento do rol de membro. Por que isso? Porque a pessoa não está em comunhão. Não está em comunhão. E tem gente que vem aqui na igreja para exercer alguma coisa na igreja, como se fosse um terceirizado. Não é dizimista, não participa da ceia, mas tem uma função. Isso não pode continuar a acontecer, não é? Tem que ter envolvimento, não é? Tem que participar, não é? De tudo aquilo que nós participamos.